Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 1º de setembro, correção sobre as atividades de vozes verbais. Iremos concluir as páginas 48 e 50 da apostila. Logo depois passaremos para o caderno de atividades. Ok, Julie, já resolvi já. Obrigada. Então, vamos lá. Na página 48, nós chegamos a fazer a primeira questão. Não fizemos a 2, nem a 3, nem a 4. Então, acompanha aí comigo. A primeira questão era apenas para a gente estar identificando se a voz era ativa ou passiva. Então, só para estar lembrando, relembrando, vamos dizer assim, a gente identificou na letra A a voz ativa, porque eu tenho o sujeito o imigrante praticando a ação verbal. O que ele faz? Ele salva o menino. Então, eu tenho voz ativa. E eu identifiquei na letra B, voz passiva, porque eu tenho o sujeito, o menino, que recebe a ação. O menino ele foi salvo por alguém, ele não fez nada, ele recebeu a ação. Por isso que a gente identificou aí voz ativa e passiva. E seguindo esse esquema, nós fomos identificando as demais alternativas. Na questão 2, eu tenho uma questão em que nós vamos identificar a voz passiva, mas diferenciando a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Qual é a diferença? A voz passiva analítica é aquela voz passiva comum que nós conhecemos, que tem o agente da passiva, como aconteceu aqui em cima na letra B. Ó. O menino foi salvo pelo imigrante. Pelo imigrante é o nosso agente da passiva. E a voz passiva sintética é aquela em que o sujeito não é identificado e que nós iremos utilizar, a partícula SE, que é o C, né? E que funciona para a gente como partícula apassivadora. Então, partindo desse princípio, eu tenho um policial foi chamado. Observem que aqui, mesmo que não está claro, mas é como se eu dissesse, um policial foi chamado pela comunidade, por exemplo. Eu tenho o sujeito aqui, um policial, que recebe a ação de alguém. Mesmo que o agente da passiva não aparece aqui, ele está implícito. Então, você tem um sujeito que recebe a ação verbal. Essa é a nossa voz passiva analítica. Olha como que a voz passiva sintética é diferente. Chamou-se um policial. Agora eu tenho alguém que chamou, que eu não sei quem é. Então, eu tenho um sujeito aí que é indeterminado. E eu utilizei essa partícula SE aí, que funciona como partícula passivadora. Então, chamou-se um policial. É como se eu dissesse, um policial foi chamado por alguém. Então, essa é a diferença entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, você tem a presença ali de um sujeito que recebe a ação verbal e um agente da passiva que pode estar claro ou implícito, como aconteceu aqui na letra A. Enquanto na letra B, na alternativa B, eu tenho a voz passiva sintética, porque nós temos a presença do SE, que funciona como partícula passivadora. A mesma forma, o mesmo modelo foi utilizado aí para as alternativas C e D. Os canudos de plásticos foram proibidos. Os canudos de plástico é o nosso sujeito. Alguém praticou a ação de proibir. Então, vamos completar mentalmente para entendermos. Os canudos de plásticos foram proibidos pelo governo. Exemplo. Então, os canudos de plástico é o nosso sujeito, funciona para a gente como um sujeito paciente que recebe a ação. Então, eu tenho aqui voz passiva analítica. Na alternativa D, eu tenho proibiram-se os canudos de plástico. Alguém proibiu que eu não sei quem. E aqui nós usamos até o verbo no plural, então mais de uma pessoa, como se eu dissesse, agentes de saúde proibiram os canudos de plástico. E aí eu tenho voz passiva sintética, porque eu usei o SE, que é a nossa partícula passivadora. Chamando a atenção de vocês para essa voz passiva sintética. As alternativas B e D. Na B, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, que é o chamou, acompanhado do SE. Então, quando eu digo chamou-se um policial, se eu quiser escrever essa oração na voz ativa, o meu sujeito agente ele estará no singular, porque o verbo está no singular. É como se eu dissesse, um policial foi chamado pela comunidade.
Por isso que eu tenho aí o verbo no singular. Um policial foi chamado pela comunidade. Na alternativa D, proibiram-se os canudos de plástico. Proibiram está no plural. Então, eu teria que colocar, né? Os canudos de plástico foram proibidos pelos agentes ambientais. E aí, na voz ativa, agentes ambientais proibiram os canudos de plástico. É para vocês estarem atentos que quando eu tenho verbo no singular, significa que o agente da passiva, na passiva analítica, também está no singular. Quando eu tenho verbo no plural, significa que o agente da passiva estará no plural. Ok? Pessoal, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma perguntinha com relação a essa questão 2? Eu creio que quando estivermos fazendo as demais atividades, vai ficar mais fácil para a gente estar identificando. Mas alguém tem alguma dúvida aqui? Até agora, ok? Beleza. Questão 3. Complete a lacuna, né, o espaço. A voz passiva pode ser formada somente com verbos transitivos diretos. Isso nós já vimos, né? Toda vez que eu tenho a voz passiva, significa que os verbos serão verbos transitivos diretos. Isso aí nós já vimos, já era a regrinha básica já. Circule nas orações a seguir o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação na voz passiva. Sempre terá início por meio das preposições pelo, pela ou por. Então, nós temos aqui o seguinte: o conteúdo foi ensinado pelo professor. Pelo professor é quem pratica a ação. Então, esse aqui é para a gente o nosso agente da passiva. O carro será consertado pelo mecânico. Pelo mecânico é a pessoa que pratica a ação. Então, pelo mecânico é o nosso agente da passiva. E na letra C, um carro foi comprado por Marta, por Marta é a pessoa que pratica a ação. Então, por Marta, o nosso agente da passiva. Observem aqui comigo que eu tenho o agente da passiva iniciando pela preposição, ó, pelo e por. Vamos mentalmente transformar essas orações que estão na voz passiva na voz ativa. O conteúdo foi ensinado pelo professor. Como que eu faço? Eu venho aqui no agente da passiva, não é isso? Tiro a preposição, que eu já ensinei para vocês, e jogo lá para o começo da oração. Então, o professor ensinou o conteúdo, certo? Por que eu comecei por esse ozinho? Porque pelo é formado pelas preposições por mais o, para formar pelo. Então, esse ozinho aqui é o nosso artigo. Então, o professor ensinou o conteúdo. Na letra B, o carro foi consertado pelo mecânico. Peguei o ozinho do pelo, porque eu tirei o começo da preposição. O mecânico consertou o carro. Letra C, um carro foi comprado por Marta. Opa, eu não tenho o artigo aqui. Então, eu tiro a preposição por. Ficará como? Marta comprou um carro. Eu tenho que colocar a Marta? Não, porque se estivesse escrito pela Marta, aí seria a Marta. Como eu só tenho a preposição por, você retira ela todinha. Então, relembrando, quando for transformar da passiva para a ativa, se estiver começando o agente da passiva pelas preposições pelo ou pela, aí você pega o ozinho final ou o azinho. Se estiver começando por você vai usar só o nome final. Por exemplo, o menino, letra B, lá na questão 1, o menino foi salvo pelo imigrante. O imigrante salvou o menino. Se a frase fosse, o menino foi salvo por um imigrante. Um imigrante salvou o menino. O menino foi salvo por Ana. Ana salvou o menino. É só vocês olharem o finalzinho aqui da preposição. Se começar por, não tem artigo, a não ser que apareça o artigo ali, né? Por uma menina, por uma pessoa. Mas se começar por pelo ou pela, você pega o artigozinho do final da preposição.
Ok? Até aqui? Questão 7 e questão 9, que se encontram nas páginas 50 da apostila. Página 50, nós temos a questão 7 dizendo assim, ó. Releia o seguinte trecho. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada. Trata-se de um caso de voz passiva sintética ou passiva analítica. Opa, passiva sintética é aquela que utiliza a partícula SE. Passiva analítica tem agente da passiva e tem locução verbal. Nesse caso aqui, eu tenho são obtidos, que é uma locução verbal, e eu tenho o agente da passiva, ó, por meio de uma dieta balanceada. Então, eu tenho aqui voz passiva analítica, porque nós temos a locução verbal. Você poderia ainda dizer que tem o agente da passiva. Ok? É uma questão só para a gente frisar essa questão que nós discutimos aqui atrás, ó, a questão 2, a diferença entre passiva analítica e sintética. Questão 7. Passe para a voz passiva analítica, ou seja, colocando a locução verbal e o agente da passiva. Em meio àquele tumulto, ele ia terminando o complicado trabalho. Então, vamos passar para a passiva analítica. O complicado trabalho ia sendo terminado por ele em meio àquele tumulto. Coloquei aqui a locução verbal e, nesse caso, formado por 3 verbos, né? Formada por 3 e não só 2, ia sendo terminado. E o agente da passiva por ele. Esse, em meio àquele tumulto, é só uma informação extra. Então, se eu pegasse a oração, ele ia terminando o complicado trabalho, passando para a passiva, o complicado trabalho ia sendo terminado por ele. Ok, pessoal? Até aqui, dúvidas? Perguntas? Sim, estão me ouvindo bem? Ok. Então, vamos passar a partir de agora para o caderno de atividades de vocês. Caderno de atividades, volume 2, página 20, onde nós temos as atividades sobre vozes verbais. A primeira questão, lá na página 20, ela traz um texto que nós não estaremos lendo, eu só vou comentar sobre o texto. O texto comenta sobre a busca da felicidade, que muitas vezes o que a gente considera como felicidade não é aquilo que o outro considera como felicidade, né? Para um animal, talvez o momento feliz de receber alimento, é receber o carinho do dono. Para uma pessoa que é fútil, vamos dizer assim, que está presa a bens materiais, a felicidade para ela se resume a ter uma roupa nova, comprar um carro novo, fazer uma viagem. Para uma pessoa que tem todas as suas dificuldades pessoais, financeiras, talvez receber um salário extra ou receber um presente diferente ou ter a saúde de um ente querido estabelecido seria um momento de felicidade. Então, aquilo que você considera felicidade, ela tem valores, vamos dizer assim, definições diferentes de pessoa para pessoa. Explique com suas palavras a seguinte passagem do texto. E aí nós temos uma citação que foi tirada do texto que diz assim, ó. Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha, mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para a frente. Felicidade é um truque. Faz referência no texto aos experimentos antigos, né, que trabalhava com a ideia de que você precisa fazer algo para você receber sua recompensa. Então, nós temos aqui, imaginem a situação, eu amarro uma vara aqui nas minhas costas, né, e aqui na frente eu tenho um alimento. Conforme eu vou andando, esse alimento vai balançando para frente e para trás. Não é isso? Se eu me empenhar bastante, eu vou comer esse alimento. Então, eu poderia substituir a ideia da cenoura por um pedaço de chocolate, por algo que nós gostamos bastante. Significa que eu preciso me empenhar para comer esse alimento, para receber o prêmio desse alimento. Na verdade, Mateus, as experiências antigas, elas eram feitas exatamente com um animal mesmo, com um burro, né? Colocava-se um cavalo ou um burro e amarrava-se essa vara,
né, que jogava a cenoura lá na frente. Então, o burro tinha que andar mais rápido, né, que cavalgar mais rápido, se fosse um cavalo, no caso, não sei qual é a expressão que a gente usa, para poder comer essa cenoura. Ou seja, o esforço dele compensava o dono, que tinha que chegar mais rápido em determinado local, e no final o cavalo ou o burro recebia essa cenoura. Então é exatamente essa ideia de que nós precisamos nos empenhar para alcançar a felicidade. Ok? Então, explicando com as palavras de vocês, nós precisamos nos empenhar para receber o prêmio que seria a verdadeira felicidade. Por isso que ele diz que a felicidade é um truque. Tá certinho, Mateus, é exatamente essa a ideia aí mesmo. As experiências antigas trazem essa ideia pra gente. Vamos lá então, questão 2. Assinale a alternativa que apresenta um verbo na voz passiva. Voz passiva significa que eu tenho ali locução verbal, não é isso? A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Eu tenho dois verbos aqui, é e move, e eu não tenho a presença da locução verbal, então não temos voz verbal. É ela que nos força a estudar. Eu tenho verbo de ligação, eu tenho estudar, mas eu não tenho locução verbal. Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Na letra C, eu tenho a locução verbal foi desprezado. Eu tenho aqui, ó, verbo auxiliar, foi, e desprezado termina em ado, que é o nosso particípio. Né? Ido ou ado é particípio. Portanto, eu tenho aqui a voz passiva. A ideia é finalmente desmascarar esse truque da natureza. É o nosso verbo de ligação, não tem agente da passiva. Entender o que nos torna mais ou menos felizes. Entender e torna, dois verbos, também não temos locução verbal. Então, a letra C é a única que traz para a gente essa ideia da voz passiva. Lembrar ainda que na letra C eu tenho, ó, locução verbal foi desprezada e pelos cientistas que são, né, que funcionam para a gente como agente da passiva. Questão 3. Identifique com VA, voz ativa, e VP, voz passiva. Nesse caso aí, vocês têm que observar, porque VP, que é a voz passiva, pode acontecer de ter a passiva sintética ou a passiva analítica, né? Pode acontecer de estarem misturadas, ou não. Vamos identificando aí. Qualquer pessoa pode comprovar esses dados. Eu tenho voz ativa porque eu tenho qualquer pessoa, que é o nosso sujeito, praticando a ação de poder comprovar. Então, voz ativa. Esses dados foram comprovados por todos os pesquisadores. Eu tenho voz passiva porque o sujeito, esses dados, recebe a ação verbal. Eu tenho aqui locução verbal, foram comprovados, e por todos os pesquisadores, agente da passiva. Todos reconheceram rapidamente o infrator. Todos, sujeito, praticando a ação verbal, voz ativa. O infrator foi reconhecido rapidamente por todos. Eu tenho voz passiva porque o infrator, ele recebe a ação verbal. A letra E é especial. Por quê, Julie? Porque a letra E? Então, mas vamos lá que eu vou chegar aqui. Só um momentinho. Letra D aqui, só concluir o raciocínio da D. O infrator foi reconhecido rapidamente por todos. O infrator, sujeito, voz ativa, né, o sujeito praticando, recebendo a ação verbal. Na letra E, eu tenho a expressão ouvir a notícia do rádio. Aqui eu tenho voz ativa e não é especial, vamos dizer assim, nem diferente, ô Júlio, porque pelo rádio não está praticando a ação. Pelo rádio é um adjunto adverbial de instrumento que vocês já estudaram. Então, aqui eu tenho assim, ó, eu, sujeito oculto, eu ouvi a notícia pelo rádio. Então, eu estou praticando a ação verbal. O que aconteceu é que talvez vocês confundiram achando que a expressão pelo rádio é o agente da passiva. Passa para a voz passiva ver se funciona. O rádio ouviu a notícia? Tá vendo que não funciona? Na verdade, o que você tem na letra E, e vocês precisam ficar atentos a isso, é um sujeito oculto. Eu
ouvi a notícia pelo rádio. Eu poderia até tirar a expressão pelo rádio, que é o nosso adjunto adverbial de instrumento. Eu ouvi a notícia. Aí, passando para a voz passiva, a notícia foi ouvida por mim. Entendeu, Diogo? Se alguém teve dúvida nessa daí, puxa uma setinha e anota aí, ó, para observar que eu tenho o sujeito oculto, por isso que é voz ativa. A intuição guiava seus gestos. Voz ativa, porque a intuição, que é o nosso sujeito, pratica a ação verbal. Assistiram ao filme daquele fantástico diretor. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um sujeito indeterminado. É como se eu dissesse, eles assistiram ao filme. Então, eu tenho um sujeito indeterminado, alguém que eu não sei quem assistiu ao filme. Portanto, eu tenho voz ativa. Muitas notícias foram reveladas pelo repórter. Muitas notícias, que é o sujeito, recebe a ação. Ela foi revelada, elas foram reveladas, no caso, pelo repórter. Então, voz passiva. E revelaram muitas notícias. O mesmo caso da questão da letra G. Eu tenho sujeito indeterminado. É como se eu dissesse, eles revelaram, né? Então, alguém revelou. Portanto, eu tenho sujeito indeterminado que pratica a ação verbal. Voz ativa. J. Os restos mortais foram encontrados pelos pesquisadores na caverna daquela floresta. Os restos mortais, sujeito, recebe a ação de ser encontrado. Então, voz passiva. K. Muitas pessoas revelam curiosidade em relação a esse assunto. Muitas pessoas, sujeito, praticam a ação de revelar curiosidade. Então, voz ativa. Muitas pessoas serão enganadas por falsas notícias. Muitas pessoas, que é o nosso sujeito, receberão a ação de ser enganadas, portanto, voz passiva. Juca busca felicidade. Juca é o nosso sujeito, ele pratica a ação. João fez um poema sobre a felicidade. João é o nosso sujeito, pratica a ação, voz ativa. Manuel foi convidado para a cerimônia por seu amigo. Manuel recebeu o convite, recebeu a ação. Então, voz passiva. Vale destacar que, nesse caso aqui, todas encontravam-se na voz passiva analítica. Nós não usamos a voz passiva sintética aqui. Pega uma questão fácil, em que você iria identificar se o sujeito pratica a ação verbal para ser classificado como voz ativa ou se o sujeito recebe a ação verbal para ser considerado voz passiva. Chamando a atenção para a questão que a Julie comentou ali, né, a letra E, que nós temos um caso de sujeito oculto, mas que a voz continua sendo ativa. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida nessa questão? Alguém ainda não entendeu a diferença entre voz ativa e voz passiva? Sinalizam para mim se está tudo ok. Se alguém ainda está com dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, respondam para mim lá no chat, por favor. Ok? Beleza, então. Questão 4. Passe para a voz passiva as frases da voz ativa a seguir. É uma questão imensa para a gente fazer a mesma coisa, né? Até a letra N, só para a gente ir treinando ali voz passiva para voz ativa. Então, vamos lá. Todos podem comprovar esses dados. Eu tenho o sujeito que é todos, voz ativa. Passando para passiva, eu vou pegar lá o finalzinho e vou jogar para ser sujeito. Então, esses dados podem ser comprovados por todos. Para quem ainda não entendeu como funciona a transposição de uma voz para outra, todas essas frases na questão 4 encontram-se na voz ativa. Então, nós temos que passar para a voz ativa. Nós teremos que colocar um agente da passiva, ou seja, usar a preposição por, pelo ou pela, e usar ainda a locução verbal. Então, eu tenho que pegar o verbo que tem na oração e transformá-lo em uma locução verbal. Então, repetindo,
todos podem comprovar esses dados. Aí lembrar o que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Eu pego o finalzinho e jogo para o começo. Esses dados podem ser comprovados por todos. O que é sujeito aqui vai lá para o finalzinho, acompanhado da preposição, virando agente da passiva. O advogado apresentou as evidências. Então, transformando as evidências, foram apresentadas, né? Peguei o verbo apresentou, transformei na locução verbal, foram apresentadas pelo advogado. Letra C. O advogado apresentava as evidências. As evidências eram apresentadas pelo advogado. Observem que as frases, né, B e C são próximas, parecidas. O que mudou aí para a gente na hora de transformar em locução verbal é o tempo verbal. Ó, apresentou, passado. Então, foram apresentadas. Apresentava, ainda estava ocorrendo no momento da fala. Então, eram apresentadas. Ok? Os atletas conquistarão muitas vitórias. Muitas vitórias, vem para o começo da oração, serão conquistadas pelos atletas. Como conquistarão está no futuro, então serão conquistadas. Os alunos resolviam todos os exercícios mais difíceis. Todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Os professores apresentaram os melhores temas aos alunos. Pego lá no finalzinho. Os melhores temas aos alunos foram apresentados, porque o verbo está no passado, apresentaram. Então, foram apresentados aos alunos pelo professor. Opa, calma aí. Os melhores temas, eu coloquei aos alunos antes, né? Os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores, porque quem apresenta algo a alguém. Então, é uma questão de organização da oração. Então, os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Os moradores ouvirão os disparos dos canhões. Os disparos dos canhões serão ouvidos, porque ouvirão está no futuro, pelos moradores. Os professores exigiram a presença dos alunos. A presença dos alunos foi exigida porque o verbo encontra-se no passado pelos professores. Aquelas mulheres da vila contavam histórias muito interessantes. Histórias muito interessantes eram contadas por aquelas mulheres da vila. Contavam no passado, então eram contadas. Os habitantes da floresta protegeram os segredos. Os segredos dos patriarcas. Todos os segredos dos patriarcas, perdão. Todos os segredos dos patriarcas foram protegidos, porque protegeram está no passado, pelos habitantes da floresta. Os habitantes da floresta protegiam, ação que ainda está acontecendo, todos os segredos dos patriarcas. Todos os segredos dos patriarcas eram protegidos pelos habitantes da floresta. Os habitantes da floresta protegeriam, futuro, todos os segredos dos patriarcas. Então, todos os segredos dos patriarcas seriam protegidos pelos habitantes da floresta. Os soldados cumpririam quase todas as exigências dos prisioneiros. Quase todas as exigências dos prisioneiros seriam cumpridas, porque cumpririam está no futuro, seriam cumpridas pelos soldados. Aqueles alunos surpreenderão os professores serão surpreendidos, porque surpreenderão está no futuro, serão surpreendidos por aqueles alunos. Pessoal, alguma pergunta? Quem acertou tudo? Quem acertou tudinho? Eu não, Arthur?
Ok, mas deu para tirar a dúvida quem ainda estava com dificuldade? Ok, Maria Clara. Bom, né? Só 3, da quantidade que tinha ali. Era uma atividade até uma questão até repetitiva, né? O tempo todo só para você transpor de uma para outra. Bom, Isabelle, também. Muito bom, errar só 2, eram bastantes. Bem repetitiva, mas como uma forma de vocês estarem treinando. Estar observando essa transposição de uma para outra. A questão 6 já é uma Professora, eu questão. tenho uma dúvida. Pode Posso falar, meu perguntar? bem. Pode falar. Tem algumas palavras, algumas frases, na verdade, que eu errei, por exemplo, por uma palavra. Por exemplo, Letra? eu tinha colocado. Não, calma, me troquei aqui. Na de baixo Qual? Qual é o número? Qual a letra? tem alguma importância. Eu não ouvi, Júlio. Falhou. Qual é a letra? Por exemplo, na L, eu coloquei seriam, mas aí. Ah, não, calma, na de cima eu errei. Eu coloquei foram, e na verdade eram. Eu tô toda Porque olha confusa. só, Eu coloquei uma coisa e era outra, entendeu? os habitantes da floresta protegiam todos os segredos dos patriarcas. Protegiam da ideia de algo que estava acontecendo no momento da fala. Está muito próximo, é um passado próximo, vamos dizer assim. Então, eram protegidos, porque é um passado próximo. Então, você tem que Uhum. trabalhar com essa ideia do verbo aqui, ó. Os habitantes da floresta protegeram. Já aconteceu, já finalizou a ação. Protegeram, fizeram, acabou. Então, foram protegidos. Eles protegiam. No momento que eu estava contando, que eu estava falando, eles protegiam. Então, os segredos eram protegidos. A questão do tempo verbal, ela influencia sim. Tem que estar atento para você fazer essa concordância do tempo verbal corretamente. Entendeu? Tá. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta com relação a isso? Então, olha só, eu vou estar encerrando a aula aqui agora, porque eu preciso conversar com vocês um pouquinho. Não saiam da sala, tá?